Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando mais uma aula. Eu gravei várias aulas no mesmo dia, então toda hora eu falo hoje como se tivesse passado o dia, mas eu estou diferenciando aí as aulas assim, tá? Então não se preocupem com isso. Voltando para o nosso foco, essa é a nossa quarta aula de progressão aritmética. E aí, com essa quarta aula, iremos começar um assunto novo. Então, até então, nosso checklist do que está sendo visto. Na primeira aula, vimos uma introdução, onde foi definido o que é uma PA, como calcular uma razão de uma PA e as classificações. Na segunda aula, eu disse para vocês que eu tinha algumas formas. Na segunda aula, eu demonstrei para vocês a fórmula do termo geral. Ou seja, quando eu quero calcular um termo qualquer de uma progressão aritmética, e aí eu vou usar aquela fórmula que eu dei no segundo vídeo. No terceiro vídeo, ou seja, na terceira aula, a gente fez 4 exercícios sobre progressão aritmética, 4 exercícios mais simples e mais tranquilos. Nos formulários que vocês vão fazer vão ser exercícios um pouquinho mais complexos. Tem simples também, mas tem os mais complexos. E na aula de hoje, a gente vai ver outra fórmula da progressão aritmética, tá? É uma fórmula muito importante também, que é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Quando eu falo a soma dos termos de uma PA, eu quero saber a soma dos termos de uma PA finita. Até porque se for uma PA infinita, eu preciso de um pouquinho mais de cálculo aí. Eu vou ter uma projeção, digamos assim. Então, esse aqui que eu coloquei para vocês, ó, eu tenho uma soma, que é basicamente uma sequência somando os números. Então, eu peguei uma sequência ó, dos números naturais de 1 até 100. Esse foi um desafio dado por um professor de um matemático muito famoso que se chama Gauss. E aí o professor passou esse desafio, que era fazer a soma, chegou lá na sala de aula, faça a soma dos 100 primeiros números naturais. E aí lá naquele caso, começando a partir do 1, né? Então, nesse caso, ele começou a somar. Só que o Gauss, ele resolveu muito rapidamente esse probleminha. E aí o professor achou estranho, porque ele passou esse problema com 100 números justamente para ter um pouquinho mais de trabalho e mantê-los ocupados. E aí, como que o Gauss resolveu esse nosso probleminha aí de somar esses 100 termos? Ele vai observar aqui nessa sequência e ele pegou a soma dos extremos. Ele observou que sempre que você soma os extremos dessa sequência, você vai ter o mesmo resultado. Então, se eu pegar aqui o número 1 e o 100, vai dar 101. Se eu pegar o número 2 e o 99, dá 101. Se eu pegar o 3 e o 98, também dá 101. Então, eu vou fazer isso daí. Sempre que eu somar os extremos, eu vou ter 101, ok? Então, coloquei 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101 também. E assim até todos os termos. Então, com isso, a gente consegue esquematizar como fazer esse cálculo. Nesse caso, eu vou escrever aqui para vocês como que ele resolveu. Ou seja, ele pegou os extremos a cada dois números. Se ele pegou esses dois números, significa ali que de um total de 100, ele pegou de dois em dois, ele tinha 50. E a cada dois que ele pega dos extremos, dá sempre o mesmo resultado. Então, na prática, ele apenas calculou. Vou colocar aqui ao lado, embaixo do 100. Ele pegou o 101 e multiplicou por 50. E aí, com isso, ele chegou no resultado que ele precisava para a soma desses 100 primeiros números. Então, você tinha aí 5.050 como resultado. Deixa eu colocar aqui. 5.050. Ok? Então, essa foi a soma desses termos. Agora eu vou colocar aqui para vocês o formato geral. O que ele fez na prática, se a gente for colocar o formato geral? Ele pegou aqui, seguindo aí o meu laser, ele fez a soma, que eu vou representar por Sn. A soma de n termos. Então, n, nesse caso, é 100. Por quê? Porque eu tenho 100 termos aqui. Então, eu tenho a soma dos 100 primeiros termos. Basta que eu pegue o primeiro termo e o último. Então, eu vou pegar o A1, que é o primeiro termo, e o AN, que é o último. Depende do N, né? Então, pode ser o A10, pode ser o A15. Nesse caso, é o A100, que é o último número.
E aí ele vai multiplicar pela quantidade de números que tem nessa sequência, o n, dividido por 2. Então vamos ver que isso aqui dá certo, ó. Conforme eu fiz com vocês na questão anterior, no slide anterior, né? Perdão. Então, eu tenho a soma de 100 termos. Só que não são 100 termos qualquer, são dessa sequência bem daí, dessa PA. Basta eu pegar o primeiro termo, que é o número 1, mais o último termo, que é o número 100, o A100, né? E eu vou multiplicar pela quantidade de números dividida por 2. Resolvendo primeiro esse parênteses, 100 mais 1, 101. Vezes 100, dividido por 2. Isso daqui ó, vai ser igual a S de 100 é igual a 10.100 dividido por 2. E aí vocês vão chegar em 5.050, que é exatamente o mesmo resultado que a gente encontrou lá anteriormente, ok? E aí com essa fórmula eu vou ter a soma dos termos da quantidade de termos que eu quiser, que vai depender ali do n. A gente vai resolver um exercício de exemplo, né? De onde isso vai ser utilizado. Qual a forma mais comum de ser cobrado esse tipo de exercício? Então, eu tenho aí a questão, qual a soma dos 200 primeiros números pares? E a forma mais comum é ser assim, eu quero a soma de tal sequência, e aí tem aí algum dado. Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar essa sequência. Então, os números pares, não tem nenhuma dificuldade aí para vocês identificarem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar a sequência. Eu vou colocar aqui do ladinho, ó. A minha sequência, o primeiro número par é o 0, depois o 2, o 4, e assim por diante. Seguindo o exemplo que a gente viu no primeiro livro, na primeira aula, eu tenho aí uma progressão aritmética, porque eu estou sempre somando numa mesma razão. E essa razão, nesse caso, é o número 2, ok? Então, vou anotar aqui embaixo a minha fórmula a ser utilizada do termo geral também. Então, eu tenho o termo geral é o AN, vai ser igual ao primeiro termo, mais n menos 1, isso aí vezes a razão, ok? E aí essa vai ser a forma utilizada primeiro para a gente encontrar o termo geral. Se vocês observarem aqui, ó, estou rabiscando aqui, eu tenho o termo geral na minha soma, na fórmula da soma. Então, se eu não calcular esse termo geral, não tenho como resolver essa soma. Então, vamos calcular esse termo geral. Nesse caso, eu quero os 200 primeiros números pares. Então, eu quero saber qual vai ser o 200, o termo 200, né? Nessa sequência aí dos números pares. Então, na verdade, eu quero saber o A200. O A200 vai ser igual ao primeiro termo, que é 0, mais 200 menos 1. 200 menos 1 dá 199. 199. Vezes a razão. E a minha razão, nesse caso, vai ser... Perdão, que eu passei aqui rapidinho. A minha razão, nesse caso, vai ser o número 2, porque os números eles estão ali aumentando de 2 em 2. Então, resolvendo isso daí, eu fico com 199 vezes 2, que dá 398. Ok? Agora vamos continuar. Eu vou fazer o restante com o vermelho, porque agora a gente quer a soma. A soma dos 200 termos. Então, eu quero S de 200. E aí vamos substituir os valores que a gente tem nessa fórmula. Então, o primeiro termo, que é o A1, ele vai ser igual a 0. E aí eu tenho 0 mais o termo geral, que no caso seria o termo 200, que é o 398, a gente acabou de calcular, vezes o n. O n é a quantidade de termos que eu tenho na sequência, que eu estou somando. Nesse caso, 200. Isso tudo dividido por 2. Resolvendo isso daí, eu vou ficar aqui com S de 200 é igual a 398 vezes 200. Vocês vão achar 79.600. E aí ainda precisa dividir isso daí por 2, ok? Dividindo isso daí por 2, vocês vão achar no geral 39.800. Tranquilo? E aí essa vai ser a nossa resposta final dessa nossa conta. Ou seja, a soma dos 200 primeiros números pares
referente a esse resultado, 39.800. Então é isso, pessoal, o nosso exemplo. Espero que vocês tenham gostado e curtido essa aula. Então aproveitem. Até a próxima.